Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, onde será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos aqueles que nos acompanham semanalmente e que fazemos este caminho de fé, chamado a luz da fé. Isto é, que precisamos de conhecer melhor o fundamento da nossa fé para sermos cristãos ao jeito de Jesus Cristo nos dias de hoje. No último programa falámos sobre o batismo e só hoje termino para entrar no novo sacramento, um novo sacramento que faz parte dos três primeiros que nós damos o nome de iniciação cristã. Mas apenas quanto ao batismo quero dizer que a razão de ser de escolhermos o nome, não é? E a fórmula do batismo implica dizer o nome da pessoa que foi escolhido pelos pais ou pelos padrinhos e depois a fórmula que tem a ver com a Santíssima Trindade, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta inserção na própria vida de Deus. E, digamos, porque nós não somos seres anónimos, não é? Nós aqui na Terra podemos ver-nos muita gente, multidões, e não conhecermos ninguém. E, por exemplo, nas cidades é muito frequente haver muita gente aglomerada num centro comercial, numa feira, num mercado, numa festa, e haver quase que isolamento, porque cada um está ali, não tem contacto com os outros, não é? Mas para Deus isso não acontece. Para Deus nós somos seres únicos, não é? Temos nome próprio. Deus chama-nos sempre pelo nome, não é? E sabemos até que os nomes têm a ver muitas vezes com a própria missão, não é? O primeiro Papa, São Pedro, Jesus chamou-lhe, ele era Simão, chamou-lhe Pedro por ser a primeira pedra, não é? Digamos, a primeira base da Igreja, o grande alicerce, não é? Aquele homem que acreditou, apesar da sua vida de discípulo também ter cometido os seus erros, o que acontece com todos nós, naturalmente. O protótipo dos apóstolos é um bocadinho esse, não é? É mostrar-nos que fizeram um caminho de fé, com altos e baixos, com, digamos, virtudes e defeitos, mas que foram-se corrigindo, foram prevalecendo as virtudes em detrimento dos defeitos, e depois São Pedro deu provas mais do que evidentes de que, para ele, Jesus era tudo na sua vida. E então dedicou-se até à hora da morte, até ser martirizado em Roma, a testemunhar a beleza e a grandeza da sua própria fé. Então tornou-se a pedra, digamos, esta pedra alicerce, não é? Este fundamento, não é? A pedra angular é sempre Jesus Cristo, mas depois ele participou, não é? Desta visão de Jesus e, no fundo, na Terra, ele era visto como a pessoa de Jesus. Ainda hoje o Papa tem essa particularidade de ser visto como, por isso é que chamamos vigário de Cristo, né? Aquele que está em nome de Cristo, aquele que é a cabeça visível da Igreja. Então o nome tinha a ver com a missão em si, e às vezes, mesmo sem se contar, há pessoas que recebem nomes que depois mais tarde se vai perceber a missão que vão ter. Aquele nome já quase que estava já uma profecia, né? Portanto, Deus tem esse cuidado de nos tratar pelo nome, de nos conhecer pelo nome. Portanto, não há anonimato na nossa relação com Deus. Mas já que escolhemos nomes, também podíamos escolher nomes de santos, não é? É importante percebermos que pessoas que, como nós, podem ser jovens, e temos santos jovens, graças a Deus, até temos santos crianças, não é? Adolescentes e adultos, possam ser modelo, não é? E então saber que, naturalmente, um Carlo Acutis pode ser modelo, e é modelo para muita juventude no dia de hoje, não é? Os pastorinhos de Fátima são modelo para as crianças, não é? De Portugal, do mundo inteiro.
E depois temos uma nova santa, uma beata, digamos, que como namorada apenas partiu ainda antes do matrimónio, mas que já é modelo para o mundo e tem modelo para os namorados, né? Como noiva que já era. Portanto, ter a consciência de que os santos poderão ser sempre uma referência, não é? Não se trata de copiarmos, até porque a história, a sociologia, o contexto cultural daqueles santos é diferente do nosso, mas podemos imitar aquelas virtudes, não é? No nosso contexto, na nossa sociedade, na nossa família, não é? Isso é muito importante, será? A Santa Mónica rezou 30 anos pela conversão do filho, como eu dizia no outro programa. Pois, mas esta mulher não desistiu, não desanimou, não é? Certamente que hoje muitas pessoas podem rezar pelos filhos, pelos maridos pelas esposas, mesmo que andem mais afastados, e não desistirem, não pensarem, já rezei tantas vezes pelo meu filho, ou pela minha filha, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, e não resultou. Se calhar tens que rezar mais, não é? Portanto, não basta rezar 2 vezes ou 3, mas percebemos claramente que tem que haver uma perseverança, não é? E por isso é que Santa Mónica é modelo, porque foi uma mulher capaz de não desistir, de não desanimar. Então, termos os santos como referência será sempre uma mais-valia para nós. E por isso era bom que se escolhesse, de facto, nomes para os batizados a partir dos santos, não é? Isto para nós somos católicos, logicamente, não é? Depois, embora, posso dizer também, a nível pastoral, que já se notou alguma melhoria nessa questão nos últimos anos, porque houve um período, década de 80, 90, em que os nomes eram muito baseados nas telenovelas e de facto havia cada nome que não se conseguiam quase pronunciar. Mas voltando agora aos nossos dias, já se começa a ter muitos nomes Maria, Francisco, por exemplo, sendo nomes acessíveis, mas que revelam, por um lado, até porque nós portugueses, fundamentalmente os que estamos a acompanhar este programa somos portugueses, embora possa chegar a outras partes do mundo, não é? Mas em Portugal há uma devoção forte a Nossa Senhora. Nós sabemos que, e naquele livro que todos nós conhecemos, do Sr. Dom Francisco Serra Coelho, o arcebispo de Évora, que fala das alianças de Maria com Portugal, não é? Há 6 alianças que Portugal estabeleceu com a Nossa Senhora, vários reis que se consagraram e consagraram o país a Nossa Senhora, e por fim, a grande aliança que Maria faz connosco nas aparições de Fátima. Portanto, nestas terras, também chamadas Santa Maria, há aqui esta marca forte da devoção a Nossa Senhora. Então, por que não? O nome Maria também estar muito presente e essa figura sempre singular da Igreja que é Nossa Senhora. Pronto. Escolha nomes não à toa, não por simpatia ou por mera curiosidade, ou então por outros, baseado noutros modelos, que nem tem a ver nada com o cristianismo. Não, somos cristãos, vamos então alicerçar a nossa vida e a nossa fé com nomes verdadeiramente cristãos. Mas agora introduzia um novo sacramento. Nós sabemos disso, embora possa fazer falta relembrar. Os 7 sacramentos estão subdivididos em 3 grupos. Os 3 primeiros, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, um cristão só se pode considerar adulto na fé quando já tem celebrado estes 3 sacramentos. E a ordem é sempre esta: batismo, confirmação e Eucaristia. Porquê? Porque depois na vida prática não é esta a ordem. Não é? A ordem é que quando nós batizamos um adulto, na mesma celebração, a pessoa é batizada, depois é crismada e a seguir recebe a Eucaristia. Portanto, os 3 sacramentos estão todos eles por esta ordem: batismo, confirmação ou crisma e Eucaristia. Como agora batizamos crianças, naturalmente, então invertemos um pouco, não é? Temos o batismo, depois na adolescência e juventude o crisma, que é, digamos, quase é o último, não é? Até porque na idade, depois do batismo, na idade da razão, nós celebramos a penitência e depois o sacramento da Eucaristia, vulgarmente chamado Primeira Comunhão, mas não pode ser só a Primeira Comunhão, mas sim a Eucaristia, porque é o centro, é sempre Jesus, não é? Embora a gente diz
porque as crianças comungam pela primeira vez naquele dia, mas o sacramento em si é mais abrangente do que dizemos apenas primeira comunhão, mas sim a Eucaristia. Então, na vida do dia-a-dia, na nossa vida prática, a ordem é o diferente. Batismo, penitência, Eucaristia, crisma. Depois vem, digamos, os outros dois de comunhão e de serviço, que é o matrimónio e a ordem. E ainda falta aqui um dos sacramentos de cura, que é, já falámos na penitência, antes da celebração da Eucaristia, e depois falámos também da Santa Unção, que pode ser na idade mais adulta, né? Ou quando a pessoa tem, mesmo com uma idade ainda jovem, mas tem uma doença grave, tem que ser submetida a uma cirurgia, mas depois falaremos melhor nessa altura. Agora, centremos-nos no sacramento da confirmação, ou também chamado crisma. Porquê? Porque confirma aquilo que nós fizemos no batismo, não é? Após o batismo, nós temos 3 ritos explicativos, que são a crismação, precisamente, não é? A certeza de que aquela criança, ao ser batizada, se tornou templo vivo do Espírito Santo. Depois temos a imagem, digamos, da veste branca, que simboliza a pessoa revestiu-se de Cristo, portanto, tornou-se membro de Cristo. E depois a vela, que significa ser testemunha, não é? A vela só tem um sentido. Agora não damos valor às velas como sentido de luz da nossa casa, mas não vai há muitos anos atrás, não é? Em que muitas casas não tinham luz elétrica, portanto, usavam velas ou outros mecanismos. Então a vela tem um sentido de dar luz, não é? E basta ver, por exemplo, em Fátima, naqueles dias 12 à noite, como aquela porção de velas, quando há uma grande multidão, só aquelas velas todas acesas dão um clarão forte, não é? Portanto, sermos testemunhas de Cristo, sermos anunciadores, sermos imagem de Cristo no dia-a-dia. Então, o que acontece naquele dia de batismo é isto tudo, não é? Tornar-me filho de Deus, templo vivo do Espírito Santo e membro de Cristo. Então, mais tarde, aquilo que se pressupõe é que o próprio cristão, ainda jovem, né? Depois de fazer um caminho de catequese, de sistematização da fé, mas também um percurso de adesão a Cristo, porque, repito, a catequese não pode ser apenas saber umas coisas, né? Aliás, nos tempos passados, antes do Vaticano II, era a catequese mais de memorização, por isso chamava-se doutrina, né? Porque era muito baseada apenas nas verdades da fé, em que se decoravam e depois, até se voltarem a esquecer, depois voltavam-se a decorar. A catequese mudou um pouco nesse sentido. Porquê? Porque leva a pessoa a encontrar-se com Jesus Cristo, a conhecer Jesus Cristo, não é? Para depois assimilar a sua mensagem. Portanto, como é que se diz vulgarmente? Ninguém ama aquilo que não conhece. Portanto, eu saber muitas coisas sistemáticas, não é? Mas se não houver uma relação de tu a tu com o Senhor, com Deus, essas verdades podiam ficar enfraquecidas. Então, a catequese não tem que dar conteúdos apenas, por isso é que também não há testes, não há exames na catequese, não é? Mas tem que ajudar a pessoa a encontrar-se mais com Jesus. A partir daquelas sistematizações, a partir daquelas verdades de fé, a pessoa pode naturalmente fazer uma adesão maior, mais consciente, da pessoa de Jesus na sua própria vida. Então, o que é, em sentido restrito, a confirmação? É o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Espírito de Deus sob o sinal da imposição das mãos e da unção. O crisma obtém com a força do Espírito Santo para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Portanto, como sabemos na celebração em si deste sacramento, que é presidida sempre pelo Bispo, porque é o símbolo da unidade da Igreja, não é? E aquele tem a missão de confirmar na fé, digamos, os irmãos. Foi essa a missão que Jesus deu a São Pedro, como primeiro Papa, e aos apóstolos, e como os bispos são sucessores dos apóstolos, cabe a cada bispo na sua diocese confirmar no dia-a-dia os seus cristãos na fé. Aliás, permitam-me aqui um parênteses, mas tudo o que acontece hoje na Igreja naturalmente tem a sua fundamentação bíblica, não é?
não, nada podia acontecer se não houvesse naturalmente uma dimensão bíblica. Pois, como nós sabemos, se bem que era preciso também clarificar estas duas situações, o senhor bispo de uma diocese deve, de 5 em 5 anos, passar pelas comunidades cristãs todas, não é? É que chamamos a isto visita pastoral. Então, para que depois, como sabemos também, ao fim de 5 anos, os bispos todos de um país, não é? Ou naqueles países muito grandes, por regiões, vão ao Santo Padre, na chamada visita ad limina, isto é, uma obrigação que os bispos têm de visitar os túmulos dos papas anteriores, mas sobretudo de São Pedro, não é? Que é o grande papa, como que ir ali revigorar-se na fé, encontrar-se com o Papa e conversar com ele e acolher sobretudo as suas propostas da orientação da própria vida da Igreja, e também depois passar pelos diversos dicastérios, que são, digamos, os espaços onde os colaboradores do Papa ajudam no governo da Igreja, não é? O Papa é quem orienta a Igreja, mas não podemos esquecer que tem o setor dos padres, dos bispos, dos leigos, dos movimentos, não é? Então o Papa tem que ter, de facto, braços para chegar aqui, estes espaços todos. Então os dicastérios, que existem em Roma, sempre presididos por cardeais e depois com bastantes colaboradores, vão orientando como deve ser a liturgia num país, como deve ser a catequese, como deve ser a vida dos padres, como devem ser os seminários. Então os bispos de cada país vão a esta visita ao túmulo do apóstolo Pedro, e para também receberem a confirmação da fé por parte do Papa. Claro que antes disto há um conjunto de trabalhos que se fazem, e não vou entrar agora em pormenores, mas há relatórios que cada bispo faz da sua própria diocese, que o próprio Papa tem acesso antes, não é? Através de um resumo, e depois dá uma orientação. Não só a cada bispo em particular, depois há uma pequena audiência com cada bispo de cada diocese, mas sobretudo no encontro com todos os bispos, em que o Papa diz, olha, para o vosso país é melhor se calhar fazerem assim, ou fazerem assado, orientada. O próprio Papa, mediante aquilo que lhe é dito, as principais lacunas ou também os êxitos, as dificuldades, então o Papa depois orienta, porque essa missão que o Papa também tem de confirmar os seus irmãos na fé, não só quando vai a um país em visita apostólica, mas quando naturalmente se encontra com os bispos daquele país. Esta visita pastoral teve início, e nós podemos encontrar o texto no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos 14 a 17. E diz assim: Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos a eles e recebiam o Espírito Santo. Portanto, esta é a chamada primeira visita pastoral que o próprio Papa, São Pedro, não é? Juntamente com o apóstolo João, fazem a esta terra. Quem tinha levado lá, digamos, o anúncio do Evangelho era Filipe, que era um diácono, mas agora era preciso que os outros, que os apóstolos, não é? Estes dois, fossem lá confirmar. Lembramos que a primeira pessoa que foi levar o Evangelho foi Jesus Cristo, que se encontra com a samaritana, não é? Nesse texto tão belo, e que depois ela, por sua vez, deixa ficar o cântaro, deixa ficar tudo, e vai anunciar à Samaria e ouvir o Messias. Mas depois, mais tarde, então é este diácono Filipe que vai, depois encontra-se lá um dia com um eunuco que vem do Egito, né? E que leu o profeta Isaías, não percebe nada, mas o Filipe vai explicando, e depois batiza aquele homem, da Etiópia, este eunuco da Etiópia. Então este homem vai levar para a Etiópia também a força do Evangelho. Portanto, a partir da Samaria irradiou-se também a força do Evangelho para outras terras. Mas esta missão dos bispos, neste caso o Papa Pedro, não é? E o apóstolo João, vão de facto confirmar na fé. Então a visita pastoral é para confirmar na fé toda a comunidade, não é? Claro que depois, na prática, gerou-se que no dia que o Sr. Bispo vai à comunidade, também crisma, de antes crismava os jovens
dos últimos 5 anos, e ficou sempre a ideia de que o bispo venha para crismar. E, portanto, parece que naquela missa só estavam os crismandos e os pais. Não. É importante destrinçar as coisas, não é? E por isso os senhores bispos agora têm tido cuidado de fazer o quê? Uma visita pastoral. E nessa visita pastoral vão vários dias. Passam pelas escolas, encontram-se com os diversos setores da pastoral daquela comunidade, com os jovens, vão aos hospitais quando existem, ou centros de saúde, ou aos doentes. Portanto, há uma proximidade de toda a comunidade. Porque é a missão do bispo ter esse ir ao encontro das pessoas todas, não é? E incentivá-las. Por exemplo, há dificuldades numa comunidade, depois o bispo dá uma palavra de alento e diz, olha, talvez façam este percurso. Há um êxito e o bispo até dá os parabéns e até leva esse exemplo para outras comunidades. Portanto, esta missão do bispo estar com, não é? Estar com os seus. Pode ou não haver celebração do crisma. Pode haver ou não. Não é? Em muitas partes já não há, para exatamente fazer a tal distinção. Não é? O senhor bispo não vai apenas para crismar, mas vai vários dias para estar com a comunidade, para ajudar a crescer na fé e confirmar as muitas coisas boas que se fazem e incentivar para que outras se aperfeiçoem melhor. E por isso é que todos os anos há a celebração do crisma. Não para uma paróquia em específico, mas para várias, para que ninguém fique à espera, depois da caminhada que fez de catequese, à espera mais 5 anos para ser crismado. Mas não podemos esquecer que é que distinguir as duas coisas. Uma coisa é a celebração do crisma, no seu todo, não é? Como sacramento. Outra coisa é a chamada visita pastoral, que não se pode confundir, naturalmente, com o crisma em si. Posto isto, vamos deixar a visita pastoral para outra altura e vamos centrar-nos apenas no crisma. Na celebração do crisma, pressupõe-se que os jovens, ou ainda adolescentes, tenham feito um percurso catequético acessível, razoável, pois tenham feito uma caminhada de fé, não tenham apenas ido à missa no dia da primeira comunhão, no dia da profissão de fé e depois no crisma, até porque, reparem, há muita coisa que nós temos que ir mudando, e se repararmos, desde a década de 90, que em Portugal nós temos 10 anos de catequese, e cada um destes anos de catequese tem uma etapa e tem uma festa. O primeiro ano é o acolhimento, isto é, a comunidade que acolhe aquelas crianças mais novas que vão começar este processo de fé. Depois a festa do perdão, no segundo ano, ou do Pai, digamos, a dimensão de Deus como Pai, não é? Depois, no terceiro ano, celebramos aí por excelência o perdão na confissão e a Eucaristia. No quarto ano, a Palavra de Deus. No quinto ano, a celebração dos mandamentos, ou digamos da aliança que Deus faz connosco. No sexto ano, o ano da fé, da profissão de fé, embora muito vulgarmente se chame comunhão solene, mas confesso que não é o termo mais correto, não é? A grande comunhão solene é a primeira comunhão, porque essa sim é um dia por excelência em que a gente recebe pela primeira vez Jesus, este banquete sagrado. Mas vulgarmente está muito enraizado na mente das pessoas a profissão de fé, mas que naturalmente como comunhão solene. Depois temos no sétimo ano a festa das bem-aventuranças, no oitavo ano a festa da vida, que é a cruz de Cristo, uma festa que deve ser celebrada na vigília pascal, estão a ver, como a catequese não pode estar desfasada da liturgia. O dia solene desta festa é a vigília pascal. E depois temos no nono ano o compromisso e no 10º ano, então, a celebração do crisma. Ora, estas celebrações pressupõem naturalmente que há não só fé, mas também a consciência de que eu quero ser um cristão mais consciente, não é? Portanto, pedir o crisma não é apenas porque os meus pais me pedem para eu ser crismado, ou os meus avós, não é também para que, se um dia for pedido para ser padrinho, o parco da minha terra não me ponha um problema, dizendo que eu não sou crismado, não posso. Não é nada disso. Portanto, nós reduzimos esta beleza dos sacramentos a coisas tão fúteis, não é? Ora, é lógico que eu não devo ser padrinho de batismo se não sou crismado. É lógico, não é? Porque ainda não fiz a minha adesão pessoal a Jesus. Porque como é que eu vou testemunhá-lo, não é? Isso é lógico. Embora muita gente não compreenda, ou não querem compreender, como sabemos, não é? Porque isto é tão lógico, toda a gente tem de compreender isto, não é? Simplesmente
nós precisamos de fazer primeiro a nossa adesão pessoal a Jesus, dizer quem é Cristo para mim é tudo. Então, nessa altura, eu estou capaz de eu testemunhar, ainda que reconhecendo sempre imperfeições da nossa vida. Mas o que é importante é perceber que neste momento há não só um gesto fundamental que é impor as mãos por parte do bispo e dos padres ali presentes, e então nessa altura tomamos consciência desse ser templo vivo do Espírito Santo que já nos foi dado no batismo. Atenção, já está em nós, mas naquele momento nós queremos tomar consciência mais ativa, mais dinâmica, até porque os jovens, por natureza, são mais dinâmicos, são mais ativos, dessa força que nos habita. E por isso é que somos ungidos com o óleo santo, não é? O óleo do crisma, a unção, que no fundo é azeite, a gente chama óleo, mas é azeite. Este azeite significa força. Reparem, não é nada feito por acaso, não são gestos mágicos que se fazem ali. Há a impor as mãos, quer dizer, Deus está a reavivar, a reanimar em nós essa força, essa beleza dos dons do Espírito Santo e essa força que nos é dada pela unção. Portanto, simboliza a força de Deus. Então, se quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, havia como que uma rajada, né? Eles saem impetuosos, cheios de alegria, cheios de dinamismo e nunca mais param de falar de Jesus, também se passa o mesmo com o crismando. Portanto, recebo o Espírito Santo para nunca mais deixar de anunciar Jesus Cristo. Não é? Então, como o tempo é sempre breve e corre sempre tanto, vamos pedir agora ao Senhor a sua bênção, a fim de podermos depois saborear melhor o nosso próprio crisma a partir do catecismo e perceber a riqueza que aconteceu em mim e que se calhar nem sempre demos valor naquela altura ou não nos apercebemos. Então é sempre bom agora recordarmos e reavivarmos este dom da fé. E para isso precisamos da bênção de Deus que nos há de ajudar então a fortalecer aquilo que já está em nós há tanto tempo, há tantos anos e que é preciso ajudar a manifestar e pôr em prática em prol do bem da Igreja. Que o Senhor Deus derrame sobre todos vós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.